no início da outra aula, a gente já viu a função da onda há algum tempo atrás, não que a gente não possa agora, aliás, nós vamos revisar agora no final do ano, como hoje a gente praticamente encerra o volume 8, a partir da próxima aula eu já estou completamente à vontade para revisar toda a matéria desde o começo do ano e começar agora sim a fazer questões especificamente da UFSC, né, que é, teoricamente, o nosso grande foco. Pessoal, já que o volume V está acabando, e o volume de vocês acaba com ondas eletromagnéticas, eu também me senti à vontade de dar uma pitadinha a mais aqui que não tem na apostila, que vinha no ano passado, porque de repente a UFSC pode não cobrar, mas o cara que vai fazer um outro vestibular pode, né, ficar prejudicado por não ter escutado, né, ao menos citar alguma coisa relacionada a ondas de matéria, certo? Já vamos relembrar, vamos ver, aliás, o que é isso, depois de relembrar ondas eletromagnéticas. Como é que se cria ondas de rádio? Elétrons oscilantes. Aonde esses elétrons estão oscilando? Em fio condutor normal, não é isso? Se eu precisar de uma onda com maior frequência, é importante que a oscilação tenha maior frequência. E aí não dá para fazer num fio normal, precisa de uma válvula especial, uma válvula eletrônica especial. Aí a gente já começa a falar de micro-ondas. Se a gente fala em ondas de rádio, telecomunicações na cabeça. Fala em micro-ondas, telecomunicações, mas tem aquecimento também, tanto doméstico quanto industrial, não podem se esquecer disso. Comprimentos de onda de 30 km a 3 metros, comprimentos de onda de 3 metros a 3 milímetros, mas o 3 é didático, uma pode passar por cima da outra, sem problema nenhum. O que caracteriza efetivamente a onda não é a sua frequência, é a sua origem, certo? Beleza? E depois de ondas de rádio e micro-ondas, infravermelho, que também vem da agitação dos elétrons, só que agora a agitação do próprio átomo, o próprio oscilar do elétron em volta do átomo, certo? Gera mini oscilações de campo elétrico e magnético, eletromagnético e infravermelho. Todos os átomos cospem infravermelho para tudo que é lado o tempo todo. Mas se os átomos não estão esfriando, é porque à medida que eles emitem, eles também absorvem, certo? Beleza? Até a física, ela criou a ideia de corpo negro para entender isso. O que seria o corpo negro na física? O corpo que absorve toda a radiação que incide nele. São os melhores absorvedores de energia radiante. Nome? Buraco negro. Corpo negro. O buraco negro ele já é uma entidade astronômica, certo? O corpo negro é uma ideia física. Assim como transformação adiabática é aquela que ocorre sem troca de calor, certo? E na prática, toda reação acaba tendo um pouquinho de troca de calor, né? A gente cria a noção, mas se existisse uma que não houvesse troca de calor, se chamaria adiabática. Se existisse de fato um corpo que absorve absolutamente toda a energia que atinge ele, se chamaria corpo negro, porque ele é absolutamente o absorvedor ideal. E aliás, a cor negra não é aquela que absorve a luz, certo? Só que tem um detalhe, se existisse um corpo negro e ele só absorvesse, já que ele absorve tudo que atinge ele, ele tenderia a aumentar a temperatura, aumentar e buf, beleza? Então os corpos negros, além de serem os melhores absorvedores de energia, também são os caras que melhor expelem energia. Então ele absorve tudo, mas depois de ter absorvido ele tem que emitir. Hoje se sabe, por exemplo, que os buracos negros são um dos corpos mais luminosos do espaço, olha que absurdo. Mas o buraco negro não traga toda a luz? Traga. Mas para que a luz seja tragada por ele, tu imagina a galáxia se espremendo e entrando numa região que é o ralo da tua pia. Imagina uma galáxia com bilhões de estrelas sendo espremida para entrar no ralo de uma pia. Isso não vai gerar um bruto aquecimento na entrada? E esse bruto aquecimento vai gerar uma porrada de luz. Ou seja, a gente detecta o buraco negro não porque tem luz vindo do buraco negro, mas das redondezas do buraco negro, certo? Então o buraco negro, por incrível que pareça, são os corpos mais luminosos do espaço, certo? Porque em volta deles tem muita luz que ainda não mergulhou na fronteira de eventos, né? E ainda consegue escapar da brutal atração gravitacional. Beleza? Muito bom. Só para a gente ter uma noção do que seria a densidade de um buraco negro, uma estrela super densa, né? Ela pode ter a massa do planeta Terra no tamanho de uma bola de golfe, mais ou menos, certo? Um pouco antes de virar um buraco negro. Imagina a massa do nosso planeta toda esmagada no tamanho de uma bola de golfe, cara. É uma coisa, né, sobre-humana, não tem como processar isso sem uma matemática bem avançada.
Infravermelho, aliás, esses dias lembrei de você que estava lá numa lojinha de materiais elétricos, que eu sou apaixonado, aí vi lá um termômetro que mede a temperatura por radiação, certo? Basta apontar a pistolinha, lembra que eu comentei com vocês? Basta apontar a pistolinha, ele pega a radiação que vem daquele objeto e através da radiação infravermelha do objeto ele determina a temperatura, né? De certa forma ele usa a lei de Wien, que a gente chegou a citar lá, né? Com a temperatura eu acho o comprimento de onda, ou com o comprimento de onda eu acho a temperatura, certo? Muito importante para medir coisas que estão muito quentes, que tu não pode te aproximar, né? Certo? Imagina um reator nuclear, qual é a temperatura do reator nuclear? Manda o Asdrubal lá medir, não dá, né, cara? Tem que pegar a pistolinha e medir de longe, porque lá dentro a radiação é muito grande, certo? Infravermelho termina com vermelho, depois luz. Então qual é a diferença da origem da radiação infravermelho com a radiação visível? Qual é a diferença? Ambos têm a ver com a oscilação do elétron, mas o infravermelho vem de várias regiões do átomo, porque à medida que o elétron gira, ele vai cuspindo infravermelho. E a luz vem de que região do átomo? Da casquinha. Só da casquinha, porque a luz foi um estímulo de uma outra radiação que bateu na casquinha do átomo, excitou o elétron, tirou do orbital de origem, quando ele volta para a casinha dele, cospe o fóton, né? É isso aí. Então a ideia é parecida, só que o infravermelho ele vem o tempo inteiro de todas as regiões, porque enquanto tiver elétron oscilando, tem mini alterações no campo eletromagnético e está emitindo radiação. Uma coisa legal para tu visualizar isso seria o seguinte, é aquela história do ferro super quente. O ferro vai esquentando lá, vai fazer feijoada, né, e fica lá 5 horas o feijão no fogo, certo? Chega uma hora que o ferrinho do fogão, tu olha, ele está alaranjado, né, vermelho, rubro, beleza? E tu percebe que ele fica aparentemente meio transparente naquela hora, mostrando que aquela luz não está vindo só da casquinha, está vindo de todo o material, beleza? Isso mostra que o infravermelho vem de todo o interior do material, de todos os átomos do material. A luz não, né? A luz só vem dos átomos expostos à radiação, né, que vai estimular esse material. Então a diferença é essa, vem da casquinha, vem de todo o átomo. E a ultravioleta? É exatamente que nem o da luz, tem que ter o estímulo, o elétron passa a oscilar mais externamente, quando volta, libera o fóton dele, diferente do infravermelho que é o tempo inteiro sendo emitido, beleza? E esse ultravioleta, já que tem mais energia, tem que vir de um elétron mais interno, não é isso? Show de bola! Raio-X, a mesma coisa, só que mais de dentro ainda, beleza? E aí para estimular o átomo a ficar desse jeito a ponto de liberar raio-x, tu precisa de elétrons acelerados a altíssimas velocidades. Esses elétrons acelerados por alta voltagem atingem uma placa metálica, os metais dessa placa se excitam e liberam a energia na forma de raio-x. 2 tipos de raio-x, lembra? O industrial e o médico. O da medicina não pode ser tão energético, porque senão vai dar câncer na pessoa nos 2 primeiras aplicações, beleza? O industrial precisa atravessar placas de metal espessas, então eu vou precisar de muito mais energia nesse raio-x, vou precisar de uma voltagem muito maior e muito mais cautela para usar. E, como a apostila diz, nós citamos na última aula, raios gama, eles são praticamente indistinguíveis em seus efeitos dos raios-x. Eles têm praticamente o mesmo efeito, só que a origem é totalmente diferente. O raio-x veio de elétron ultraveloz desacelerado abruptamente, com um choque na placa metálica, e os raios gama têm que origem mesmo? Tem núcleo, tem a ver com o núcleo do átomo. 3 possibilidades. Isso, fusão, que é juntar 2 átomos, criando um outro átomo e liberando o excesso de nêutrons na forma de radiação. Fissão, que é quando a gente pega um átomo grande, parte em 2 átomos menores e sobra massa, que é expelida na forma de radiação. Decaimento radioativo. Que história é essa, professor? Eu fiquei chocado quando eu descobri que a natureza é radioativa. Que agora aqui, à nossa volta, tem vários átomos radioativos emitindo radiação para tudo que é lado. Se tu pega um contador Geiger, aquela pistolinha que aparece nos filmes que tem material radioativo, né? Agora aqui tu escutaria um plim, plim, um outro plim. Só que se tu chega perto de uma fonte com muito mais radiação, ele começa a apitar mais, mostrando, opa, tá perigoso, tem muito mais radioatividade. Mas a natureza é radioativa. A natureza é radioativa. Eu também não entendia por que eu olhava lá na tabela periódica e dava lá que o número de massa do cara era 12, não sei quantos. Como assim? Ou ele tem 6 prótons e 6 nêutrons, dá 12, ou ele tem 6 prótons e 7 nêutrons, dá 13. Por que na tabela periódica dá 12 vírgulas quebrados? Você tem o carbono 14, como é que é mesmo? É disso que nós estamos falando, é pela média, parabéns, é pela média, tem os isótopos, certo? Os isótopos.
Um isótopo, ele é um isótopo legal, é um isótopo que não emite nada de radioatividade, beleza? Por exemplo, no caso do carbono, é o carbono 12, que tem 6 prótons e 6 nêutrons, dando 12. E se ele for neutro, 6 elétrons também, tudo bem? Tudo bem? O carbono 14, o famoso carbono 14 radioativo, já escutaram falar nele, né? Se ele é um carbono, ele continua com 6 prótons, que a carteira de identidade do átomo é o número de prótons, não é isso? O número atômico, beleza? Só que para ele ter massa 14, são quantos nêutrons então? 8 em vez do cara normal, que é 6 e 6, tudo bem para vocês? É como se esse cara tivesse uma doença nele. É como se tivesse um apêndice estourando nele ali. Esses 2 nêutrons vão ser expelidos na forma de Radião. E ele fica emitindo radiação durante décadas, durante milênios. E até que um dia ele cai para o carbono 12, certo? Ele então é o decaimento radioativo, ele vai emitindo radiação na tentativa de um dia se estabilizar no carbono 12. Isso acontece numa taxa tão constante, que existe a datação por carbono 14. Então se o material saiu da crosta terrestre com uma certa quantidade de material radioativo e agora está exposto ao ambiente, a partir desse momento que ele está exposto ao ambiente, ele começa a liberar a sua radiação e vai perdendo os seus carbono 14, beleza? Como isso acontece numa taxa super constante, eu consigo descobrir quanto que esse pedaço de rocha tem de idade. Quando ele veio das entranhas do planeta e começou a ficar exposto ao ambiente, beleza? É por isso que a gente pega lá um fóssil e consegue, com a análise química dele, determinar com grande precisão, certo? A idade dele. Por isso que hoje a gente sabe que o planeta Terra, né, tem 4,375 bilhões de anos. A gente está na terceira casa após a vírgula depois do bilhão já. Porque a gente pega asteroides que caíram na Terra, que tem a idade do planeta Terra, e faz datação por carbono 14 neles e determina há quanto tempo esse asteroide está circulando por aí, certo? Então, 4,375 bilhões de anos no sistema solar, na verdade, era um monte de poeira, certo? Circulando aí em volta do Sol até chegarmos aonde chegamos. Muito bom! Raios gama, então, descobrimos a origem dele, né? Tem a ver com o núcleo do átomo, beleza? Bomba atômica é um bom exemplo. Aliás, como é que é a história do Sol mesmo? Como é que o Sol gera energia? O que está acontecendo lá dentro? É hélio que vai se quebrando. Parabéns, tem a ver com hélio. Hidrogênios pesados, do tipo deutério e trítio, lembra? Se chocam em altíssimas velocidades, se fundindo, formando um átomo de hélio. Se fossem 2 hidrogênios convencionais, formariam um átomo de hélio convencional. Mas são 2 hidrogênios pesados, que quando se fundem geram um átomo de hélio radioativo, que vai expelindo essa radiação. E é por isso que o Sol a cada segundo perde, alguém lembra? 600 toneladas de massa. A cada segundo o Sol perde 600 toneladas de massa. Essas 600 toneladas de hidrogênio convertido em hélio, certo? É que se transforma nessa radiação absurda que a gente percebe que o Sol emite, sendo que a Terra é banhada por uma pequena fração dela, não é isso? Beleza? E toda essa energia é que agora está no teu corpo, lembra? A energia que te mantém vivo agora, ela era hélio, era hidrogênio que se transformou em hélio no Sol, beleza? Bateu nas plantinhas, fotossíntese, mamãe comeu, fez amorzinho com o papai, e a energia do Sol transformada no teu corpo agora é que te mantém vivo, né? Beira ao mágico, ao religioso. Fala, querida. Isso, exatamente. Tu vê que eu estou fazendo de uma maneira super didática, eu estou te mostrando o hidrogênio, que o hidrogênio forma hélio. Mas na verdade o Sol tem ferro, estado gasoso. O Sol tem toda a tabela periódica, na verdade, dentro dele. Ou seja, além do hidrogênio, que o hidrogênio se transformando em hélio, que é a principal reação que alimenta o Sol, tem outras ocorrendo, certo? Então tem outras coisas acontecendo. Em determinado momento pode haver uma concentração de energia muito grande e a presença de outros materiais e de vórtices no Sol, uma tempestade acontece na Terra. Por algum motivo tu pode ter dificuldade de emitir aquela energia que veio da fusão nuclear. E de repente, quando essa energia consegue ser emitida, ocorre uma explosão muito além das explosões que ocorrem o tempo inteiro. Essa explosão demasiada, ela vai ejetar um pouco de gás para fora do Sol, certo? Então é como se fosse uma língua de fogo, assim, que vai e volta. E nessa ejeção, libera um monte de partículas, elétrons, prótons, núcleos de átomo de hélio, que é o raio gama,
Na química a gente aprende que na verdade o raio gama é um núcleo de átomo de hélio. São dois prótons e dois nêutrons grudados vagando pelo espaço em alta velocidade, como uma onda eletromagnética, a dualidade onda-partícula, certo? Então se eu olho o raio gama através da onda, é uma radiação eletromagnética. Se eu olho o raio gama através da partícula, é um núcleo de um átomo de hélio. Um átomo de hélio que perdeu sua eletrosfera e foi ejetado por alguma reação bizarra. Beleza? Certo? Então, na verdade, quando acontece uma erupção solar, é muita energia concentrada em um lugar só, e em vez de expelir de maneira relativamente calma, como acontece, ele espera de maneira abrupta. E se essa erupção solar apontar diretamente para a Terra, como já aconteceu algumas vezes, pode ter efeitos negativos na Terra, né? Como vai chegar um monte de partículas carregadas na nossa atmosfera, a nossa atmosfera não vai conseguir filtrar tudo. Os nossos satélites, que agora estão emitindo, né, estão permitindo que o mundo se conecte através da internet, através de televisão, através de ondas de rádio, de micro-ondas, podem sofrer uma pane e o mundo pode ficar algum tempo sem conexão. E o pior de tudo, já que uma explosão solar são ondas eletromagnéticas chegando na Terra em altíssima intensidade, se eu tenho um transformador, não é um transformador elétrico mesmo? É um monte de fio enrolado, não é? É uma bobina, não é isso? Se nessa bobina ocorre uma grande variação do campo magnético, eletromagnético, pode gerar uma corrente elétrica nesse transformador, não é isso? Então o grande risco da explosão solar, né, que os estudiosos têm detectado, é que se uma erupção solar acontecer virada para a Terra, e for muito intensa, e estimular os grandes transformadores que transformam a energia das hidrelétricas, termoelétricas, que saem 15 mil volts para os 700 mil volts das linhas de transmissão, lembra? Esses super transformadores vão fritar, certo? E ao fritar, como demora muito para construir um deles, só tem 3 empresas no mundo que constroem esses transformadores, a LG, não sei se é a Fujitsu, não sei qual delas, e a WEG agora no Brasil, a nova brasileira, né, importada, mas atualmente aqui no Brasil, né, em Jaraguá do Sul, tem a WEG, a terceira empresa do mundo a fazer mega transformadores para usinas de eletricidade, beleza? Quando tu encomenda um transformador desse, pode demorar 1 ano, 6 meses para entregar. Isso se não tiver acontecido nenhum caos mundial. Aí tu imagina se de repente uma erupção solar detona os vários transformadores, os vários poucos super transformadores que tem em cada país. Ou seja, o Brasil tem lá os seus 10 super transformadores, os Estados Unidos tem os seus 15 super transformadores, a China tem os seus 20 super transformadores, queimam eles. E aí, as 3 empresas do mundo que vão abastecer o mundo de novo precisariam de décadas para conseguir fazer esses transformadores. Quem é que vai ter os transformadores primeiro? Os países com mais dinheiro, os países desenvolvidos. O resto dos países pode ficar décadas na escuridão, o que equivale a décadas, o que equivale a milhões de mortes, a desemprego generalizado, a desestruturação total da economia mundial, certo? E aí, né, talvez, né, em algumas regiões, extinção em massa de pessoas, beleza? De qualquer maneira, pessoal, ó, cuidado, por que se fala tanto disso? Eu acho muito saudável falar disso, porque estimula as pessoas a se preparar para o pior, certo? Mas não que precise já fazer na tua casa, né, uma caixa de concreto e começar a comprar comida e estocar, beleza? Porque tem muita gente ganhando dinheiro com isso nos Estados Unidos, entendeu? Vendendo equipamento para o fim do mundo, tem muita gente que acha realmente que vai acabar esse ano. Mas pode acabar esse ano como poderia ter acabado anteriormente, como pode acabar futuramente, beleza? As probabilidades para agora estão a nosso favor, mesmo com o sol irritado e tudo mais, as probabilidades estão a nosso favor, beleza? Mas não custa, né, estudar os efeitos que isso pode causar. Ótimo! Ótima colocação! Sim, sempre acontece isso. Nós começamos a estudar as estrelas para valer há relativamente pouco tempo. Há poucas décadas nós estamos estudando as estrelas. E então a gente não sabe exatamente como cada uma reage. Mas aparentemente elas são objetos absolutamente estáveis. E alguns têm um ciclo de vida muito bem definido, como aparentemente a nossa. Então os cientistas preveem o que vai acontecer com a nossa estrela. A gente estuda outras estrelas muito parecidas com as nossas, que estão em outras fases de vida, em outras galáxias. Então a gente tem consciência do que vai acontecer. O problema do nosso Sol não é acabar o combustível dele. Antes disso ele vai incomodar a gente justamente porque ele está perdendo massa, lembra? Porque o Sol é uma bola de gás. E os gases tendem a se expandir. O Sol não se espalha porque massa atrai massa. Então é a própria gravidade que atrai ele. E atrai ele de maneira tão intensa que no seu núcleo os átomos são espremidos a ponto de ocorrer fusão nuclear. Se a estrela perde muita massa, uma hora a atração gravitacional não vai ser suficiente para gerar fusão nuclear. E aí ela vai começar a morrer lentamente, esfriando, certo? Só que antes disso acontecer, o Sol vai se expandir muito porque vai perder massa. Então ele vai se expandir muito até que ele se esfrie e volte a encolher porque esfriou.
Concorda comigo? Só que quando ele se expandir, ele vai se expandir tanto que ele vai chegar na órbita da Terra. Daqui a 7,6 bilhões de anos, os últimos cálculos mostram que o Sol vai estar onde a Terra está. Então, muito antes disso, sei lá, né, em 1 bilhão, no máximo, a gente já teria que colonizar um planeta mais longe do sistema solar. Ou seja, aquilo que parece filme de ficção científica é a diferença entre a raça humana sobreviver ou não. Não tem outra saída. Ou a gente vaza para a periferia quando o Sol começar a dar problema, ou a raça humana vai ser extinta. E por isso os projetos da NASA não são tão bizarros. Que babaquice, botar um robô em Marte, controle remoto. Isso é fundamental para que um dia a gente consiga colocar gente em Marte e depois ir para a Europa, para a famosa lua de Júpiter e assim por diante, né, colonizar outros lugares. Beleza? Se formos filosofar um pouco, a origem da vida, né, no planeta Terra, alguns estudiosos atribuem possivelmente a uma tentativa de fuga de uma outra civilização, de uma outra região, onde tu não envia civilização, mas tu envia o código genético dos animais para que depois eles possam, né, evoluir lá, né? Tem gente que vai a esse patamar maior da evolução humana na Terra, né? Galerinha, olha só para finalizar aqui então, algo que não tem na apostila e que eu acho que podemos dar sorte de uma alternativa aí, cair. Ondas de matéria. Broglie foi um sujeito que trabalhou com Einstein, com Max Planck, era um cara que estava absolutamente inteirado daquela história da teoria da relatividade, da história do fóton. Lembra a energia do fóton? Energia igual a H vezes F. H, constante de Planck, 6,6 vezes 10 na menos 34. Perdão, querido. E o F, frequência, por isso que quanto maior a frequência da onda, mais energética, e por isso os raios gama são os mais energéticos de todos, beleza? Só que o Broglie começou a pensar, mas espera aí, cara, a luz, ela pode ser entendida ora como uma onda, ora como uma bolinha, um fóton, não é isso? Então por que eu não posso estender isso ao átomo? Por que eu não posso dizer que um átomo, quando se desloca pelo espaço sideral, já que ele é uma partícula, ele também tem uma cara de onda? Porque se a natureza é assim com a luz, e a natureza teoricamente é toda uniforme, por que a natureza não é assim com tudo? Por que um corpo macroscópico, ao se deslocar pelo espaço, não pode ter um caráter ondulatório que a gente não percebe com o olho humano? Então Broglie começou a filosofar sobre isso e concluiu que não. Deve ser tudo assim. Tudo tem caráter de corpo ou de onda, dependendo da maneira como a gente olha. Então Broglie estendeu o comportamento dual, onda-matéria, para tudo. E ele disse, qualquer corpo, inclusive macroscópico, inclusive um corpo grande, uma nave, uma bola, tem caráter de onda ao se propagar. Todo corpo, quando se propaga, oscila como uma onda. Olha só, a galera no começo falou, o Broglie estava pirado. Pirou. Como muitos piraram mesmo estudando, né? Muito comum o cara estar tão estressado, tão embebido no estudo e perder a razão, realmente, né? Isso é possível. Como é possível perder a razão vendo TV em casa? Tá? Então, surtos psicóticos existem em todas as situações, certo? Olha lá o que o Broglie falou para provar para o mundo que ele estava certo. E você até calcular o lambda dessa onda. Para calcular o lambda da onda, Broglie falou, pega a constante de Planck, aquele número bizarro, 6,6 vezes 10 na menos 34, número minúsculo, e divide pela quantidade de movimento do objeto. Quantidade de movimento é M vezes V, parabéns. Quantidade de movimento vocês viram, né, em outra física, não é isso? M vezes V. No começo, galera, como eu te falei, o Broglie ficou totalmente desacreditado. Só que de repente confirmaram que os raios gama, na verdade, podem ser entendidos como o núcleo de um átomo de hélio. O raio gama é como se fosse um átomo de hélio cuspido, sem eletrosfera, pelo espaço sideral. E quando confirmaram que o lambda dava justamente aquilo que o Broglie esperava que desse, certo? Eles começaram a perceber que de fato o Broglie está certo. O problema é que quando eu falo de uma bolinha de ping-pong, por exemplo, o lambda dela vai dar tão minúsculo, que tu não vai perceber que ela está oscilando, na verdade, à medida que ela se desloca. E se tu for pensar, o próprio átomo não oscila, caramba. Ele não vibra, não é isso? Então se um átomo está se deslocando e ele está vibrando, é só olhar para ele, tu vai ver uma ondinha, né, na beiradinha dele. Concorda comigo? Então, de fato, cara, até uma pessoa ao caminhar, se tu quiser, tu pode calcular o lambda dela caminhando, o comprimento de onda dela. E é só usar a relação de Broglie.
Vamos fazer uma com uma bolinha de ping-pong. Quando eu subi ali, eu queria ver se eu pegava minha apostila do ano passado, que tem uns exemplos bem legais, né? Eu não queria ter que criar de cabeça o exemplo, mas eu não achei a apostila e vamos de bolinha de ping-pong, que eu lembro que tinha uma desse tipo. Massa da bolinha de ping-pong, 2 gramas. Velocidade. Vou botar um ninja jogando de uma vez, né? Uns 90 km por hora tá light. 90 km por hora dá 25 metros por segundo. É 108 de uma vez, sacou? 30 metros por segundo. Beleza? Vamos calcular o lambda então, que essa bolinha descreveria no ar, para quem conseguir enxergar ela, né? Lambda igual, constante de Planck, 6,6 vezes 10 na menos, dividido por massa da bolinha, grama não, quilograma, é isso aí. Então vai ficar 2 vezes 10 na menos 3, vezes 30, não é isso? Massa vezes velocidade, é isso que é quantidade de movimento. Vamos que vamos, lambda igual, 2 vezes 30 é 60, mas eu posso deixar 6, né? Isso, 6 vezes 10 na menos 2, é verdade. Com 10 na menos 34. 6,6 dividido por 6, 1,1, né? 10 na menos 2 passa para cima, 10 na menos 32 metros. Pô, é menor que um átomo esse comprimento de onda, cara. Certo? Por isso que a gente não consegue perceber. Professor, mas eu vi, quando a bola veio muito rápido, eu vi ela assim, ó. Não, aquilo ali é outra história. Esse comprimento de onda seria muito menor do que essa oscilação que tu viu da bola quando ela chegou em ti. Isso já tem a ver com o efeito da resistência do ar, beleza? Quando o ar bate na bola, ela vai se dobrar, certo? E vai tender a ir para baixo. Só que ela vai espremer mais o ar embaixo e vai empurrar ela para cima, e vai para baixo, para cima. Principalmente se é aquela bolinha leve, né? E o cara dá uma bicuda. Meu Deus, ela sai toda torta dos lados, né? Não é isso, tá, gente? Não vai confundir aquela observação com o comprimento de onda de Broglie aqui. Beleza? Então uma palhinha a mais seria legal, pelo menos anotar no cantinho, botar o nomezinho de cada um dos caras ali, só para tu saber que isso existe numa somatória da UFSC, né? Tu não passaria em branco, pelo menos tendo esse conhecimento. Agora, se o cara não cita isso, o cara vê numa prova de física, que viagem, Miguel, isso é pegadinha, né? Mas não. A matéria, ela pode sim se comportar como onda. Muito bem. Será que dá tempo de fazer uns exercíciozinhos ali? Vamos ver. Quantos minutos, Pedrão? Como é que é?